situação. Qualquer coisa. Eu tenho algo vivo, recente em mim, em relação ao tema. Meu filho, ele tá com 10 anos, né? E assim, existe uma situação de que ele não tem idade suficiente para ficar sozinho, totalmente sozinho em casa, mas ele está numa idade em que ele quer exercitar a própria vontade do ir e vir, onde ele quer ir, onde ele não quer ir. E aí, eu, né, estou com ele sozinha e vi uma situação de eu querer muito ir a um lugar e ele não querer ir de forma alguma. E eu fiquei sem referências internas, saber como lidar com a situação. As únicas coisas que eu tinha em mim era forçar ele a ir ou desistir de ir. Eu acabei optando pela opção de desistir de ir. Isso gerou em mim uma raiva muito grande. Ativou, fiquei enganchada naquele dia, no dia seguinte inteiro, muito irritada, porque eu abri mão de algo que era importante para mim. E fiquei refletindo sobre isso. Depois cheguei a uma terceira possibilidade, que talvez fosse conversar com ele, dizer o quanto aquilo era importante para mim, por que que eu queria ir, por que que eu queria que ele fosse junto. E eu não usei essa terceira possibilidade na hora, porque não achei em mim esse recurso. Mas confesso que quando eu penso nessa terceira opção, dispara em mim o medo de abrir, me vulnerabilizar para o meu filho, e ainda assim ouvir ele falar assim, eu ouvi, mas eu não quero ir mesmo assim. E aí, e aí fiquei com isso. E aí chego aqui hoje ainda me perguntando sobre esses movimentos internos e essas possibilidades. Enfim, eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Obrigada, Priscila. Eu tenho uma proposta para Legal. hoje Uhum. e eu acho que cabe bastante no que você trouxe. Então, vou só ouvir todo mundo se alguém precisa dizer mais alguma coisa e aí eu lanço a proposta, tá bom? Alguém mais quer trazer alguma coisa que precise trazer sobre qualquer coisa? Eu estou nessa pesquisa de descobrir também o quanto a minha vontade e a vontade do meu filho de fazer as coisas se entrelaçam, assim. Não é um exemplo como a Priscila trouxe, mas assim, às vezes no próprio dia a dia, dentro das coisas dentro de casa, eu estou descobrindo o, qual o momento em que eu estou forçando ele a fazer o que eu quero porque é importante para mim e quais são as coisas que são importantes eu pegar, criar realmente, como que eu me vulnerabilizo com ele para criar intimidade com ele, para conseguir realmente negociar com ele. Parece às vezes assim, eu me sinto fazendo isso e falando, poxa, mas isso que a Priscila trouxe tá, eu não quero mesmo assim. Eu vou lá, me vulnerabilizo e ele fala assim, tá, eu não quero mesmo assim. Qual o limite disso? Quanto eu realmente estou me vulnerabilizando? Eu fico me perguntando. E quanto eu não estou usando essa vulnerabilização minha só para fazer o que ele quer, o que eu quero que ele faça. Estou tentando descobrir quais são esses limites, assim. Obrigada, Marcelo. Eu me conecto um pouco com esses exemplos, noutros exemplos, assim, eu estava até comentando com o Mateus ontem, eu acho, por exemplo, dar de comer, e acho que também comentei com o Marcelo, dar de comer, lavar os dentes, são coisas que parece que na minha caixa de boa mãe, eu digo para mim, eu tenho de fazer isto. E quando eu me foco no resultado, ele tem de comer, eu tenho de lavar os dentes, e ele não vai fazer isso sozinho, eu acho que eu entro num lugar, meio que lugar de guerra mesmo. Assim, parece, assim, conectando também
o primeiro dia do grupo de estudos e do livro O que aconteceu com as mães, é como se eu perdesse a ternura mesmo. E eu estava sentindo isso ontem, nestes dias aqui, estou em casa da minha sogra e vejo o quanto eu tenho na minha cabeça que há coisas que têm que acontecer e aqui às vezes é por o movimento ser diferente, tem mais gente a cuidar, meio que eu relaxo um pouco e, por exemplo, hoje não vou dar as vitaminas, hoje não vou dar o ferro, hoje não lavo os dentes. E eu fiquei a sentir-me mal com isso e ao mesmo tempo eu percebi porque, não percebi, eu fiz-me a pergunta, porque é que eu acho que tem que ser assim? E a cultura moderna, ela vai trazendo essas ideias, essas histórias muito fixas. Parece que ela inventa essas histórias para a gente se sentir uma merda enquanto pais. E houve uma parte de mim que disse, foda-se, por que eu estou a fazer isto? Sinceramente, porquê? E, e aí, daí que veio, até foi na conversa com o Marcelo que me veio uma ideia para um exercício que a gente já queria fazer, que é dar possibilidades para os nossos desafios diários com os nossos filhos. Mas aí eu quero perguntar ao Mateus se ele quer trazer alguma coisa antes disso. Tchau. É, eu acho que quando teve aquela proposta da gente levantar dois espaços onde eu sinto que precisava de possibilidades, onde precisava de experimentar de uma forma. Estão aí? Sim, Estou te ouvindo. estamos te ouvindo. Agora eu não Não ouço. mais. Agora não mais. Oi, Você voltou. voltei. Quando teve aquela possibilidade, foi uma das coisas que eu trouxe, assim, que eu tenho, e com o João Salvador, eu sinto muito como ele ainda não tem uma possibilidade de conversar com ele verbalmente, eu sinto que existe uma propensão para eu descobrir que eu passei um limite só depois que eu passei um limite. Coisa simples, assim, do tipo de tirar, ele está querendo ficar no banho, e aí eu tento negociar, né? Chega um momento que eu perco a paciência e tiro ele. E aí ele chora absurdamente, e aí eu vejo assim, pô, não negociei. Na verdade, fui abusivo, fui violento, e às vezes penso assim, eu reconheço que talvez não tinha outra ferramenta para agir naquele momento, porque já tinha me vulnerabilizado, já tinha falado, já tinha tentado negociar, tentado pintar a praia de outra forma, e não consegui. E aí usei a força porque sentia que precisava, porque ele precisava dormir, porque estava gastando água, porque, sei lá, tem vários outros motivos que me surgem nesse momento. E também, assim, é uma das coisas que eu acho que, pelo menos eu sinto uma intenção de praticar isso, de explorar formas de negociação de intimidade com meu filho, e de explorar o que acontece quando, tipo assim, quais são os limites, assim, e quem sou eu quando eu bato num limite de negociação de intimidade. E o que faz esses limites, que eu acho que é uma coisa que é muito louca, mas com crianças é mais difícil, mas, por exemplo, em relação com a Joana, que é minha companheira, que é uma adulta, qual que é os limites da minha negociação de intimidade com ela e da negociação de intimidade dela comigo, seja enquanto pais, enquanto companheiros, enquanto co-experimentadores, enquanto companheiros de trabalho, e tentar praticar isso assim, com alguns parâmetros. Então, isso que a Priscila trouxe, assim, para mim eu ressoa em mim porque eu sinto quase que como se fosse um desafio com todas as relações, sabe? Com a minha mãe, com a Joana
com a minha tia, com os meus colegas de trabalho, com o João Salvador. É uma coisa assim, a minha vida ela tem isso. Vejo isso. Terminaste? Obrigado, Matheus. Sim. Obrigada, Matheus. Então, eu quero trazer uma proposta. Eu tenho percebi também, estou estudando não é estudando, mas uma ferramenta que se chama Reframing. E ao olhar para essa ferramenta e também trouxe essa ferramenta num outro contexto, percebi que muitas vezes a gente não consegue ir para um lugar ou de negociação ou de ver novas possibilidades porque nós estamos focados em alguma coisa, que é como se a gente falar na linguagem do PM, não é? Então eu já estou com uma expectativa, não é? Eu já estou, a minha caixa, que é as minhas lentes, a forma de ver o mundo, ela já tem uma resposta padrão. Então, se fugir à resposta padrão, eu entro num lugar de medo ou estado líquido e talvez eu não esteja disponível ou não tenha consciência que isso vai me levar a outras possibilidades. Então, quando eu estava a ver o reframing, me veio, e falando até com o Marcelo, me veio uma ideia de antes de chegarmos a novas possibilidades ou experimentos, acho que é mais experimentos, porque a gente não sabe como é que vai correr, mas antes de chegarmos a novos experimentos, perceber qual é a história, qual é a crença que nos leva a ter aquele desafio primeiro, em primeira instância, porque é que eu acho que aquilo é um desafio para mim. Olhar um pouco mais abaixo do desafio, né? Aquilo apresenta-se como um desafio e há alguma crença que eu tenho por baixo. Por exemplo, a Priscila trouxe isso, olha, eu tenho um desafio com o meu filho, que ele tem 10 anos, eu não acho, não é? Há já uma crença ali, 10 anos, ele não pode estar sozinho, então quando eu chego ao momento em que eu quero ir para um lugar e ele não quer ir, apresenta-se esse desafio. Vocês deixaram de me ouvir? Estou Não te perdemos ouvindo. nada. Só deu uma travada, mas não perdemos. Apareceu aqui a sua conexão está instável. Então é isso que eu quero que a gente descubra. Nesses desafios que a gente tem diariamente, talvez esses e outros que vocês possam se lembrar, explorem um pouquinho, vou dar um tempo, ou até podemos trocar aqui ao fim de algum tempo, mas primeiro eu quero que façam isso individualmente, explorem um pouco quais são as crenças, né? Ou histórias, podem chamar como quiserem. O que é que está formatando para que leve o desafio? Né? Dei o exemplo da Priscila. O desafio ele tem 10 anos e a minha crença é que 10 anos ele não é independente o suficiente para ficar sozinho. Então, e deve ter outras, né? Deve haver outras ainda, né? Então, explorem essas crenças e quando vocês entenderem ou chegarem a uma crença principal, que é uma crença que está meio transversal a várias coisas na vossa vida, escrevam assim, enfim, no meio de um espaço. E é isso, eu vou dar uns máximo 5 minutos, mas se vocês conseguirem antes, façam um joinha só para saber. Vou aqui uma outra caneta. Até já.
Mais um minuto, menos um minuto, na verdade. Já está, Matheus? Sim, já fui escrevendo algumas coisas aqui. A minha proposta é que a gente partilhe, talvez para quem ainda não chegou a essa história principal ou crença principal, talvez ouvindo as outras pessoas pode ser que ajude. Desculpa, eu gostaria de falar, porque eu acho que Fala. eu cheguei num lugar que eu senti uma dor emocional. Fala, então. Então, eu vou falar todas as coisas para meio que acompanhar o processo, talvez as frases. Então, primeira, né? Meu filho tem 10 anos e não pode ficar sozinho. Se eu não estiver junto, ele não vai saber se alimentar e cuidar de si. Não é certo eu sair para me divertir ou fazer algo para mim se meu filho não pode participar. Ser mãe é doação e renúncia de si mesma. Meu filho é prioridade sobre mim mesma. Não serei uma boa mãe se não me sacrificar. Ele vai se sentir abandonado se eu sair e deixá-lo sozinho. Eu me sentia abandonada quando meus pais saíam para os seus compromissos e eu ficava sozinha em casa. Tenho medo de causar no meu filho trauma de abandono e rejeição. Cheguei nesse lugar. Obrigada, Priscila. Vou dizer as minhas, depois eu digo o que eu senti. Eu cheguei... Os meus desafios é muito à base do que eu falei, né? Dar comer, dar os suplementos, lavar os dentes. Aí a primeira coisa era que eu serei má mãe, né? Se eu não fizer isso, eu sou má mãe, que eu vou ser julgada, vem após eu ser má mãe, vou ser julgada, depois é que ele não será saudável se não seguirmos com o que é certo, que ele vai morrer e a culpa é minha. Quando eu disse isto, eu percebi, assim, o que é que está na base de tudo, culpa é minha se lhe acontecer alguma coisa. Eu acho que esta é a grande crença que tem pautado a maternidade em várias coisas que eu faço. E, assim, acho que uma layer acima, mas não proponho fazermos agora para ver se a gente chega a algum lugar com o resto do desafio, mas com o resto dos passos do reframing. Mas, assim, ouvindo você, Priscila, me veio assim, tem várias crenças, né? Ou histórias. E talvez há histórias que têm mais a ver com a caixa, tem outras histórias que têm mais a ver com você, com a tua própria história. Então, talvez começar a distinguir, né? De onde é que vem essa história? Esta vem da minha infância. E perceber se há esse padrão, né? Há um padrão, talvez chegar a esse padrão de onde é que está a história, crença que tem pautado a minha vida, né? Ao longo da maternidade. E eu, assim, do pouco que eu te ouvi nestes encontros, dá uma sensação que você vai sempre bater à tua história.
quando você está falando do seu filho, de repente há uma linha que separa e aí já não é sobre ele, é sobre você. Então tem uma história tua que tem pautado a vossa relação. Não sei se é essa sobre o abandono, mas alguma história bem profunda aí tem virado a chavinha dele para você. Não sei se fez sentido, mas foi como veio. Faz sentido, sim, Joana. Já tinha reparado isso em outros contextos e faz sentido, sim. Obrigada. Vocês querem partilhar, Marcelo, Mateus? Eu quero. Eu comecei com a forma com que eu consegui expressar aquilo que tem uma crença, um mapa que a negociação de intimidade é como desarmar uma bomba. E aí fui falando para as crenças que meio que estão ao lado disso também, quanto mais inconsciente for a pessoa, mais sensível é esse espaço, assim. O tempo é mais curto, ou qualquer movimento em falso pode explodir. Os canais de comunicação que eu tenho com essa pessoa, elas são as ferramentas que eu possuo para negociar. São as únicas ferramentas. E que negociação de intimidade é um jogo finito, ou seja, tem um feliz para sempre depois, acontece logo depois. E eu escrevi ganha-ganha é um sucesso compartilhado. É uma coisa que, quando eu escrevi, soou meio estranho, assim. Mas é um sucesso compartilhado e um esforço individual, uma coisa assim. Me trouxe para esse lugar de o quanto que isso cria parâmetros para esse processo de intimidade. Assim. A partir daqui já não é mais intimidade, a partir daqui é outra coisa. Obrigada, Mateus. Assim, a minha história é que você andou a brincar com conceitos e que talvez tenhas ficado nos conceitos e não tenhas ido um pouquinho mais fundo a uma crença raiz na relação, por exemplo, com o João Salvador. Talvez a minha pergunta que eu quero trazer é, nesse lugar de essa bomba, isso que você trouxe logo no início, essa bomba prestes a explodir na relação com o outro, né? Qual é a história que está por trás? E assim, só trazendo uma coisa que eu senti, que pode ser alguma coisa até desse mundo sombrio, que é você acha que você tem mais ferramentas, né? Assim, ser é superior àquele outro ser que é inconsciente, então você é o único responsável por não deixar a bomba explodir, né? Então, porque a outra parte não vai ser capaz de o fazer. Então tem uma coisa de só eu é que vou poder evitar alguma coisa. Uma espécie de toda a tua relação é à volta de eu preciso de evitar alguma coisa, que alguma coisa aconteça. Meio uma tensão no ar, assim, de não sei se faz sentido, e eu acho que tem uma crença aí à volta disso. Faz sentido? Sim. E quando você trouxe essa metáfora da bomba, para mim, eu senti bastante medo, o medo presente. Então, é um portal para o medo, o fato da bomba. A metáfora dela traz essa sensação de que tudo pode acabar em alguns segundos. E isso te coloca na situação de medo, né? Então,
Para mim, essa metáfora é um portal para conectar com qual o medo que está ligado com isso. O medo de tudo explodir. Se calhar até a crença base é eu não posso sentir medo. Então, se eu não posso sentir medo e está sempre tudo prestes a explodir, eu preciso segurar isto que está aqui, não sei. Estou aqui trazendo algumas possibilidades. Quando, Matheus, você falou do ganha-ganha, isso soa um alarme interno aqui em meu com relação a talvez isso seja já uma expectativa de que os dois lados têm que ganhar baseado no que você espera que seja. Tem que ser o que é esse ganhar, esse positivo, né? Esse para os dois lados. E aí isso é um peso muito grande, né? Porque os dois têm que ganhar, os dois têm que ficar felizes, os dois têm que ter suas necessidades e expectativas atendidas, né? Então soa um pouco esse perigo de ser uma expectativa projetada. Diferente de eu não espero nada, então não tenho que ganhar nada, porque é uma abertura para um novo, não se trata de ganhar, se trata de ir para um caminho possível para as duas partes, né? E agora sobre o que a Priscila trouxe, esse ganha para o outro, por exemplo, estou falando do filho, né? Se calhar o ganha para o filho, a história que você tem é que eu preciso estar sorrindo todo o tempo. E, na verdade, ganhar para o filho pode ser ele comer bem, sei lá. Pode ser outra coisa, mas que na tua cabeça é alguma coisa tipo, ele tem que estar sempre feliz. Não pode chorar, não pode ficar com raiva, ele não pode sentir medo. E acho que enfim, esse até acho que permeia muito as nossas histórias, assim. Todos nós, meio que nós queremos ver os nossos filhos felizes a todo o tempo. E às vezes esquecemos quem é que é o responsável por aquele outro ser, né? Enquanto eles são pequenos. É uma linha ténue, eu acho, assim. Não sei, não me veio assim forte. Eu até anotei aqui como uma crença forte, o filho tem que estar sempre feliz. Isso é muito, muito vivo em mim, muito vivo. E por mais que mentalmente, intelectualmente eu saiba que não é sobre isso, que isso nem existe, mas todas as minhas atuações, elas vão na direção exatamente, não, eu tenho que deixar ele feliz, ele tem que estar, tem que ter uma infância feliz, ele tem que estar feliz. Até quando eu repito isso, nem faz sentido, mas é forte, essa é uma crença muito forte, muito forte. E aí, quando isso não acontece, vem culpa. A culpa é minha da infelicidade dele. E aí vai para um lugar tão inconsciente, porque a infelicidade pode ser uma infelicidade que ele está puto da vida porque não fez uma coisa que eu tenho certeza que faria mal a ele. Uhum. E aí cadê a autoridade, essa autoridade genuína de que eu sei o que é melhor para ele, de verdade? Marcelo, você quer trazer? Vamos ser Sim. Aí algumas coisas ficaram como perguntas aqui também. Por que ele fica gastando tempo com coisas que não são o foco? Ele pode negociar se precisar. Parece que a verdade dele é o que importa. Quando eu falo o que é importante para mim, ele não responde. Diz que não quer conversar agora. Uma crença que surgiu disso é: se nós conversarmos, vamos chegar a algo que seja bom para nós dois. E se ele continuar fazendo só o que lhe interessa, ele vai atrasar o amadurecimento dele. E depois, ouvindo vocês, veio também isso de responsabilidade sobre ele, né? De a minha responsabilidade sobre ele amadurecer, de ele crescer e ter um espaço adequado na infância para que ele seja uma criança
eu não uso muito a palavra feliz, mas seja uma criança plena, assim, né? Seja uma criança que receba o que precisou, né? E aí agora falando isso também me conecta com eu não ter recebido algum apoio paterno. Me conectou agora sobre isso também. E eu fiz alguns desenhos aqui também, conforme vocês falaram, colocando as coisas que mais pegaram para mim. Foi a criança feliz, a bomba e uma balança, assim, querendo equilibrar as duas coisas, assim, sabe? Eu, você, tendo que equilibrar, tendo que manter equivalente isso. Tá nesse caminho aqui, as minhas crenças. Hum. Me vieram duas coisas. Me veio uma história do cara que fez esta ferramenta, o Karen Benamar. Ele trouxe uma história engraçada que era uma imagem de uma criança assim com auscultadores e no computador o tempo todo. E ele disse que a mãe achava que aquilo não era saudável, a crença dela. Não é saudável o meu filho estar todo dia no computador. Aí ele contou, porém, imaginem que esta criança era como eu, que aos 16 anos tinha um grande acidente na rua. Se ela soubesse disso, talvez ela visse que estar ao computador em casa é bastante saudável, porque não vai acontecer nada. Não, nada como um acidente grande na rua, por exemplo. E imaginem que ela também pensa o quanto aquilo de jogar no computador vai ser muito bom no futuro, porque no futuro os médicos vão precisar de uma, como é que se diz? Uma cena, Coordenação motora fina. isso, uma coordenação motora fina, porque todas as operações vão ser em robôs. Imagina que ela acredita que aquilo realmente vai ser muito bom para ele e é super saudável, porque ele vai poder ser um grande médico. Isso me veio essa história quando te ouvi, Marcelo, de coisas que a gente acredita sobre o futuro dos nossos filhos, né? De eles estarem a fazer alguma coisa e nós já temos uma história para aquela coisa. E quando te ouvi, me veio uma coisa ainda mais profunda, que é, estando a ler o livro, estou batendo na tecla do livro, porque o livro realmente traz muita clareza sobre muita coisa. Me veio uma coisa assim, quando você fala do seu filho, assim, um pouco parecido com a Priscila, eu não acho que você está falando do teu filho. Me parece que você, Marcelo, criança, está falando de uma outra criança, então estão os dois, tipo, a brigar quem é que tem mais razão. Tipo, mas são duas crianças, nenhum deles tem razão, porque são duas crianças. Então há uma luta de. É como se você tivesse raiva, não sei se isto faz sentido, mas é como se você tivesse raiva que o teu filho sabe exatamente o que você quer e você também sabia em criança, mas nenhum adulto viu isso em você. Tipo, ele não quer agora, ele sabe muito bem pôr os seus limites. E aí você fica com raiva que você não teve isso na infância, de alguém dizer, olha, ele não quer, então vou respeitar isso, meu filho. E aí você inconscientemente vai para aquele lugar de ele não pode querer dizer não agora. Quem é ele para dizer isso? Não sei, foi que ele me veio assim, bem forte, quantioso. E, enfim, talvez alguma coisa assim, uma coisa assim mais sombria que está aí de uma história que é as crianças não podem ter querer. Com quem são elas para querer alguma coisa? Não sei. Que bom que você trouxe isso para fora das sombras, porque é uma coisa que para mim é bastante importante. Eu não quero o Marcelo ser, privar ele disso, privar ele dessa escolha dele. E se em algum momento eu estou fazendo isso, eu quero ter consciência de como eu paro de fazer. E eu
É. Aí vem essa coisa do... Depois aí vem eu acho que vem esse conflito de a liberdade dele vai contra a minha liberdade, mas é a liberdade do Marcelo adulto ou é a liberdade do Marcelo também criança, né? E aí eu acho que aí é que cabe essa linha ténue, não é? De onde é que estamos a medir forças ou onde é que estamos a onde é que eu estou vendo alguma coisa importante para o meu filho, mesmo que ele não esteja muito feliz agora. E ainda assim vai estar baseado numa crença. Assim, eu acho que nós só estamos aqui a tentar perceber quais são as nossas crenças, não quer dizer que elas vão deixar de existir. Agora, é assim, eu sinto que a gente abriu muita coisa e o passo seguinte deste reframing a gente já começou a explorar. Então, eu queria só checar se vocês se conseguiram chegar a uma crença que está assim no centro, uma crença central nessa vossa relação de desafios diários com o vosso filho. Por exemplo, a minha foi a culpa é minha se lhe acontecer alguma coisa. Essa tem permeado todas as minhas interações com o meu filho. E eu cheguei em uma que é ganhar no jogo da intimidade com meu filho é não sentir nada além de alegria. Para mim acabou ficando muito com relação à culpa. Culpa de meu filho não ser feliz. Hum. É. Para mim tá mais a questão de eu não tá claro ainda para mim, mas eu estou sentindo que tem a ver com eu cuidar do que eu não fui cuidado. Eu tenho responsabilidade por cuidar do que eu não fui cuidado. Vê se serve assim. Eu preciso dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Sim, Tá, show. Então, essa é a nossa crença principal. Agora, assim, nós já fomos explorando isso, mas eu vou dar só 1 minuto ou 2, no máximo. Escrevam todas as crenças que apoiam essa crença principal, né? Todas as crenças secundárias. Por exemplo, nós falamos muito, várias. As várias crenças que apoiam essa. Se a culpa é minha, se lhe aconteceu alguma coisa ou se ele não é feliz, então é porque eu sou uma mãe. Então é porque... É, enfim, nós falámos várias, mas explorem assim, escrevam todas as crenças que vierem à volta dessa principal. Vou dar 2 minutos.
E depois de mapearem as várias crenças que tiverem à volta disso, vejam as 4 mais importantes, aquelas que são realmente relevantes para... São aquelas que são realmente relevantes para que apoiam essa crença principal. Escolham só 4. Já escolheste, Matheus? As 4? Show. Também, Marcelo? Sim. Também, Priscila? Então, agora, o que eu vou-vos pedir é, peguem nessas 4, não é? E comecem a fazer o oposto delas, a escrever o oposto delas. Comecem assim, vou dar um exemplo. Eu sou uma mãe, então o oposto é, eu sou boa mãe. E comecem a explorar esses opostos até chegar a um extremo. Eu sou boa mãe, eu sou uma mãe excelente, eu sou uma mãe extraordinária, eu sou a melhor mãe do mundo, eu sou a Gaia do meu filho, sei lá, não sei. Eu sou o sol do meu filho, sou sol e lua do meu filho. Enfim, comecem a explorar os extremos até chegar assim, a alguma coisa que dá esses sorrisinhos na vossa expressão. Quando vocês começarem a rir, então estão indo no bom caminho. Então façam isso para essas 4 que vocês escolheram. Tá bom? Vou dar mais uns 5 minutos.
E aí, conseguiram chegar a alguma coisa? Sim, estou terminando a última frase. Bom, eu estou aqui a apressar porque estou com medo que a Priscila se vai embora sem chegar ao fim. Ok, eu tô bem com o que eu escrevi já. Você ficar um pouquinho na fila tá com o horário agora que eu vi. Faltam 5 minutos. Sim. Pronto. Pronto. Então, é assim, vou só trazer o próximo passo para ti, Priscila, que talvez não fiques até ao fim. O próximo passo é olhar para essas crenças reformuladas e reformular a crença principal. Não é? Fazer o mesmo exercício. E chegar, assim, a uma coisa meio fora da caixa. E eu agora vou só pedir que contem uma ou duas de alguma que foi muito surpreendente. Vocês chegaram a alguma crença reformulada muito surpreendente. E eu cheguei a uma muito boa. Eu tinha uma crença, não é? Se a culpa é minha e se lhe acontecer alguma coisa, no limite o meu filho vai morrer. Aí eu comecei a dizer, não, ele não vai morrer, ele vai ser o ser mais saudável do mundo e no limite o meu leite vai ser estudado por cientistas para saber o que é que tinha no meu leite. Eu achei muito massa, fez muito rir. Enfim, essa foi a que eu achei mais extraordinária. Alguma que vocês queiram compartilhar? Eu quero compartilhar que eu senti uma absurda dificuldade em escrever isso. Uma absurda. Eu estou até com dor de cabeça. Parecia que estava tirando. E eu quero explorar mais esse exercício depois, porque não me convenceram essas coisas que eu escrevi. Estou realmente com dor de cabeça. Quero só falar uma última, eu acho que ainda está bem ruim, mas quero compartilhar só uma frase que veio que é assim, é até difícil falar, que é eu sou cura para a ancestralidade e para os que vierem após mim através do meu filho. Qual é que era a crença para... A crença é que, assim, a principal é que se meu filho não for feliz, a culpa é minha. E aí depois as crenças em volta disso era muito em volta de ele não vai ser um adulto saudável por minha culpa, vai colocar assim. Aí Mas eu qual é coloquei, que foi a que você reformulou e que foi dar essa? Qual é que é, de onde é que você partiu? eu parti, não era daquelas quatro, daquela que originou as quatro, você fala? Porque escolhemos 4 que apoiavam e depois para olhar cada uma começar a fazer o oposto, e chegar a um extremo. Você chegou a esse extremo, né? Você é a cura, a ancestralidade. De onde é Cura que por você partiu? cima, embaixo, sou. Deu. Você não partiu de uma. É porque assim, o que eu parti é que todas aquelas quatro, elas falavam muito em cima de que ele não seria um adulto saudável o suficiente para ser ele, por minha culpa. Priscila, estou notando isso. A resistência é muito grande a fazer o exercício como foi proposto, exatamente porque você vai chegar a uma coisa reformulada e aí você não vai desarmar tudo o que está aí montado. Você já reparou que você não conseguiu Ah, fazer? e aí eu queria conversar com você se a gente podia fazer esse exercício com mais calma, porque Sim. eu estou descobrindo que tem algo importante, porque a resistência está muito forte. Tem uma coisa realmente importante aqui para mim. Maravilha, eu fico feliz que isso aconteceu. E sim, estou disposta a trazermos isto novamente, noutro momento, enfim. Vamos encontrar esse espaço para fazer isso com mais profundidade. Eu quero sim. Obrigada, Joana. Eu vou sair, tá? Obrigada, pessoal, pela Obrigado, Priscila. oportunidade. A gente se vê daqui a 15 Obrigado, dias, Priscila. no sábado próximo. Sim, Obrigada, pessoal. Até a próxima. bom entendimento. Obrigada. E aí, alguém quer partilhar?
Eu quero só checar se Eu vocês que... estão ok de irmos até às 11h30. É ok para vocês? 11h15? 11h15. É ok? Ok, Sandra. eu quero falar, tipo assim, o que eu tenho para dizer, eu cheguei num lugar, assim, foi difícil também, compartilho da Priscila dessa sensação, e eu comecei a usar meu Gremlin para poder virar essas crenças, e, assim, e achei que, em alguns momentos, meu Gremlin, ele tentava não, eu permitia e ele levava para um lugar meio vingativo, sabe? Eu comecei com uma crença do tipo que eu sou mais consciente, por isso sou mais responsável pelo resultado. Aí eu cheguei, fui para eu sou consciente para fazer minha vida mais engraçada, mais feliz. Depois eu fui para ignorância é uma bênção e depois eu fui para assim, na natureza, a natureza faz um pombo e jogando xadrez derruba as peças do tabuleiro, caga no tabuleiro e sai voando e cantando vitória. Sabe? E eu fiquei pensando assim, melhor é ser o pombo mesmo, assim, que derruba tudo, caga e não, tô aí. Só que eu fiquei com uma sensação meio, tipo assim, nossa, se eu for viver minha vida dessa forma, ferrou, tipo assim, isso agrediu, tipo assim, acho que eu vou ser abandonado, tipo assim, vocês não vão me aturar, imagina, se qualquer relação, daqui para frente eu for cagar no tabuleiro, derrubar as peças e sair cantando vitória. Acho que ninguém vai estar perto de mim. E talvez esse seja o meu Eu, edge, na verdade. me veio, quando eu vi também o Karim Benamar, ele contou uma história de uma mulher que tinha muita dificuldade, que era muita good girl, né? E ele falou assim, e eu super me conectei com as caixas. E ele deu-lhe uma possibilidade, né, de reformular a vida dela, é, descobrindo dentro dela a inner bitch, né? E aí, for no reason. E aí eu acho que tu descobriste o teu inner bitch for no reason. Tipo, vou cagar o xadrez. E pode ser realmente muito difícil, né? Porque alguma coisa está aí muito forte a prender essa descoberta. E ele trouxe uma coisa que também a Vera já me tinha trazido, que para algumas pessoas, o reformular, por exemplo, um cara que. Aquele salto de vara, né? Para algumas pessoas, o contrário é saltar a vara, né? É tipo, eu estou aqui embaixo e eu preciso, para reformular a minha vida, eu preciso de saltar a vara. Para outras pessoas é o contrário. A pessoa que salta a vara e ela tem que andar cá embaixo. Mas para outras é atingir a vara. Tipo, é chegar lá e derrubar a vara. Então, isso é um exercício, né, que às vezes a gente vai ver as resistências porque vai nos mostrar onde é que está a nossa vara. Nossa vara está onde? Está ali em cima e eu preciso de superar, eu preciso ir contra a vara ou eu preciso de andar cá embaixo, né? E é descobrir isso, assim. Essa é a parte reformulada, é descobrir que outra caixa eu posso adotar para que seja reformulado, para eu não ficar exatamente no mesmo lugar. Eu acho que a tua crença reformulada foi extraordinária. Marcelo, Isso que você falou agora veio assim, bem uma coisa que eu acho que foi hoje de manhã mesmo que meu filho falou assim para mim. Ele me fez uma charada, eu não lembro a pergunta, qual foi da charada, assim. Ah, lembrei. Como que você coloca uma tampa dentro da panela? Daí eu fiquei procurando, falei, nossa, que desafiador, né? Fiquei procurando várias formas diferentes de responder ele. Ah, não, pega uma panela menor, tem umas panelas nossas aqui que tem uma borda que dá para remover. Daí eu falei, remove aquela borracha, daí cabe. Eu fiquei inventando várias coisas. Daí no final ele falou assim, não se faz isso, não dá para fazer.
Muito bom. Tipo, eu procurando solução para o problema e ele falou lá assim, né? Não existe problema. Não Basicamente sabe. isso. Simplesmente falar, riscou a palavra problema. E eu procurando a solução para uma coisa que não, Não era um problema. não era um problema. Eu achei fantástico isso, assim. Acho que é sobre isso, assim, sobre a gente buscar o quanto é aquela visão que a gente tem é um problema e não é um problema. Tipo, tirar isso, a palavra problema da cabeça resolve. Parece, tipo, foi só isso. Simplesmente ressignificou. Eu gostei de fazer esse exercício porque eu comecei a ver o quanto tinha de beleza no que eu estava enxergando ali. Então, é, algumas coisas que eu falava que eu não sou ouvido, ao mesmo tempo, se eu olhasse e dissesse que eu sou, que ele é ouvido, né? Ó, por exemplo, eu vou colocar aqui: se ele não for ouvido, ele não será ele mesmo. E de repente eu coloquei que ele é ouvido como uma sinfonia, e essa sinfonia eu vi ele viajando nas notas musicais, assim, fluindo o seu ser dentro dessas notas musicais, nessa sinfonia dele, que ele mesmo é ouvido. E essa sensação me levou pro lugar de que isso acontece já. E aí é só um ponto de outra história que eu estou contando, assim, de essa história dele ser ouvido, ele tá fluindo no ser dele, e aí os outros seguiram, assim, exemplos parecidos com esse, assim, parece que eu comecei a ver o quanto ele tem de poder no que eu não estou falando, que eu não, que a história anterior dizia que ele não tinha esse poder. Eu tenho uma proposta para você, Marcelo. Você quer ouvir? Quero. Você escreva essas crenças que você fala sobre o teu filho, por exemplo, que ele não vai ser ouvido, que você fala, eu não vou ser ouvido. Você Sim, que você traga tudo o que você está vendo nele para você. sim, Você faça o exercício na mesma e que você encontre novas formuladas. Porque a sensação que me dá é que não é sobre o seu filho. sim. Essas coisas que você está falando dele, não é sobre ele. Também me deu essa sensação, inclusive, quando eu falei, eu acho que em algum momento agora nessa fala eu falei eu. Eu acho que você Eu falei, eu não sou ele ouvido. está fazendo isso. Você viu que não era uma reformulada, porque você viu claramente que isso já acontece nele. A reformulada é sobre você, não é sobre ele. Sim, E acho que a chave, não sei, a sensação que me dá, a chave para o exercício para você, é que essas lentes não é para olhar para o teu filho, mas as lentes é olhar para você mesmo. E aí tem, claro, tem camadas e tem essas camadas aí, se sabe, em processos emocionais de cura, enfim. Tem as ferramentas para isso, mas o sim. exercício aqui, eu acho que a chave é você virar a lente para você e não para o teu filho. Eu acho que não é sobre ele. Eu até escrevi um que era como se um reflexo no espelho. Hum. Então, tá claro que sim, é sobre mim. Eu quero dar mais uns minutos, porque ainda temos até às 15. Vou dar mais 3 minutos agora, para vocês É, verem todas essas. Sim? eu antes queria dizer uma coisa, que eu Vai. acho que, porque eu não sei se você percebeu, mas eu percebi aqui agora, quando você fala, e não sei, acho que tem um lugar sobre ser spaceholder desse espaço, as suas coisas a gente passa muito rápido. Então, assim, as discussões com as possibilidades, a descoberta nas outras pessoas, o tempo que a gente gasta é muito maior. Eu não sei se reparam nisso. Reparam nisso? Não, eu tô assim, eu tô mais eu tô focada em acabar o exercício, que é uma crença que nós temos que acabar o exercício. Mas eu tô ok, se vocês quiserem, eu posso mergulhar nas minhas também. Elas me É, trouxeram.
É porque eu sim, queria, ouvindo o Marcelo, ouvindo a sua proposta para o Marcelo de reescrever como se fosse para ele, eu senti também de trazer, porque quando você falou assim, eu sou o Gaia, e eu não sou uma boa mãe, e depois virar eu sou o Gaia, de alguma forma eu senti que não estava falando de você, você estava falando do João, de nutrir uma outra pessoa, de ser incapaz de ouvir. Então, e aí eu lembrei dessa história do que você chegou, não é só Gaia, do estudarem o meu leite, como eu fiquei pensando assim, uma crença revolucionária seria tipo a Joana, eu vou fundar um movimento de mães que bebem o próprio leite, por isso se nutrem, sabe? Tipo assim, que mamam em si mesmo e por isso se nutrem profundamente. E aí eu fiquei pensando assim, ó, o quanto que seria revolucionário para a Joana beber o próprio leite, que eu acho que só de falar isso você deve ficar Não, isso é bem profundo, assim, né? Porque eu não mamei. Eu não fui amamentada. É, de alguma forma, sim. quando você fala de eu não sou uma boa mãe, talvez você não reconheça que não teve uma boa mãe, igual não foi nutrida. Hum. Eu sinto assim, esta que eu escolhi sobre a culpa é minha se lhe acontecer alguma coisa, eu acho que é muito profunda, porque não é, enfim, de todas as conversas que eu tenho tido com mães, é como se a grande maioria das mães sabe que a culpa é delas, né? É tipo, já está intrínseco que a culpa é delas, qualquer coisa que aconteça ao filho. E aí vem desse lugar que a gente já conversou algumas vezes aqui neste espaço, e que eu tenho conversado até com o Mateus também, que a mãe é obrigatória, o pai é opcional. E assim, eu acho que isto é uma grande história e eu vou encontrando evidências diárias para esta grande história, que a mãe é obrigatória, o pai é opcional. E aí me leva para o livro que eu estou lendo, né, o do que é que aconteceu com as mães, que ele fala muito assim, que era natural, há muito, muito, muito tempo atrás, a mãe ser a mãe, e a mãe era a nutridora, a mãe ia fazer tudo pelo filho, ela não questionava, os filhos não eram um empecilho na vida dela, ela ia fazer a vida dela com o filho ao pé, perto dela. E ela era aquilo que era mãe, pronto, sabes, não era uma questão. E eu vejo o quanto eu me questiono das minhas escolhas de ser mãe, de querer o meu filho perto de mim, e é como se eu sentisse culpa de eu querer o meu filho perto de mim, ou de eu estar, não sei, sinto muita culpa à volta de tudo, qualquer coisa que eu vá escolher, eu sou culpada, é como se houvesse uma coisa assim, eu estou sendo errada neste mundo. E aí, acho que acho que é uma das grandes crenças, eu sou errada, tudo o que eu fizer é errado. Porque neste mundo não reconhece o valor, eu não reconheço, né? Eu estou olhando para o mundo, mas eu não reconheço o valor que eu tenho na vida de um outro ser, ou na minha própria vida, né? E isso é bem profundo. Obrigado, Júlio. Obrigado, Joana. Eu quando estava Vocês, te ouvindo, agora estou sentindo, acho que estou entendendo mais o exercício. E as crenças revolucionárias, tipo, extraordinárias, estão surgindo com mais. Eu, por exemplo, quando estava te ouvindo, me surgiu uma história de Rômulo e Remo, que foram dois irmãos que foram abandonados pela mãe e fundaram a cidade de Roma. E, tipo assim,
uma crença seria, porque eles foram alimentados por uma loba. E eu fiquei pensando assim, uma crença extraordinária seria, se eu abandonar meu filho, ele vai ser alimentado por lobos. Tipo assim, vai vir lobos e vai virar alguma coisa e ser capaz de fundar uma cidade. E eu fiquei pensando nisso, né, sobre o quanto que isso pode ser desafiador para a nossa crença pessoal, sabe? Para essa crença da culpa. Fiquei nesse lugar. Então, eu ainda vejo isso como uma grande metáfora, não é? Que é os lobos, a natureza vai dar conta desse ser, a grande mãe, não é? A grande mãe, que se representa como uma loba, vai dar conta desse ser. No limite é sempre uma grande mãe, é o que eu vejo. E posso estar com uma crença de que as mães são uma coisa mais... Talvez eu tenha a história que só as mães é que podem nutrir. Talvez Me essa veio, seja uma, uma grande crença. me Só veio as de, mães podem nutrir. me veio de perguntar para você, Joana, e para você, Matheus. Vocês usam sling? Sim, usamos. Eu uso. Agora não, É, usamos muito. Agora não tanto, por causa da idade dele. A gente continua a carregá-lo, mas já sem sling, porque ele já anda mais no chão, mas também anda muito no colo. Mas o sling já meio que a gente leva e depois fica o sling assim meio pendurado e ele vai para o chão, depois vem para o colo, então não fica tanto tempo quieto no sling. Porque Mas, eu me conecto muito com isso, das duas coisas que vocês trouxeram agora. Uma é de ter o pai e a mãe fazendo, que o pai usar o sling é um ato de colocar o filho na posição materna, digamos assim, né? De estar ali acolhido. E o outro de estar realmente exercitando isso de interagir com a criança e de o contato físico estar bem próximo ali e de estar negociando intimidade ali nesse espaço compartilhado juntos ali, pequeno, digamos assim, né? A criança às vezes quer espernear, quer balançar, que ela quer direcionar um caminho, né? Como que se conduz isso, assim, né? Ela dá seta para virar. Eu não tive essa iniciação com o sling, assim, então eu achei isso uma forma bem legal de negociar intimidade, me parece, de não estar sei se pode sendo. falar muito sobre isso, que ele usou muito o sling com o filho. é. Eu só quero trazer consciência do tempo, que são 11h17, e quero checar com o Marcelo, que tinha falado 11h15, se quer terminar por aqui. Se é mais 3 minutos para fazer essa nova frase, eu topo. Tá. Então, bora lá. Vamos, então, agora é isso, é reformular a principal da mesma forma, assim, tentar chegar a um extremo que seja revolucionário. Até já.
Aí, já terminaram? Sim, Eu, eu tenho a sensação que eu podia continuar aqui a escrever várias. Não sei para onde é que eu ia parar. Mas estou ok de terminar por aqui. Querem partilhar? sim, eu quero. Vai. Ah, São duas histórias, mas vamos lá. A primeira história é quando eu era criança, acho que eu tinha 5 anos, estava no lado eu lembro dessa cena, com 5 anos. A gente estava numa mesa, do lado de uma piscina, não sei se era no clube ou se era no condomínio, não lembro que a gente morava. E daí caiu uma garrafa de Coca-Cola. E antes mesmo que a Coca-Cola escorresse pela mesa, eu fui rapidamente, tomei toda a Coca-Cola na mesa. E a minha mãe falou: Que isso, filho? Que isso? Eu falei: Não, mãe, para não desperdiçar. E isso ontem, ontem ou antes de ontem, deixa eu ver, foi quinta, hoje é sábado, quinta, à noite a gente foi jantar. Minha mãe, meu pai, minha a mãe do Vicente e eu e o Vicente. A gente foi no jantar e caiu água e o Vicente fez isso. E daí a mãe dele falou: Que isso, filho? E daí ele olhou pra mim e fez assim. Essa é a história que me conectou com. Eu já, a frase era assim, né? Eu preciso dar ao meu filho o que eu não tive. E a nova frase, primeiro, eu já dei tudo o que o meu filho precisa, sua vida é a possibilidade maior dele ser quem é. E também isso me conectou até essa história sobre eu já dei tudo me fez lembrar da Coca-Cola, que já tá nele, assim, porque na hora eu falei, eu não vou nem impedir. A Aniele falou assim, mas você vai deixar ele fazer isso? Eu falei, eu não tenho como impedir, isso tá no meu DNA, eu já fiz isso antes. Eu entreguei isso para ele, agora eu vou falar que ele não vai fazer. Eu não vou fazer isso com ele. Então, e me veio também essa sensação de um pouco de tristeza, assim, de me conectar com, tá, eu já dei tudo, eu não preciso mais fazer nada, já dei tudo que eu precisava dar para ele. E me conectou bem com essa parte minha mesmo de quanto isso foi uma posição do meu pai. Ele já me deu a vida, né? Ele já me deu tudo. Quanto isso também tem a ver com esse trabalho meu de eu não ter ouvido que ele já estava me dando tudo, de alguma forma. Essa oportunidade de viver e de ser eu mesmo. Reframing. É. Eu quero. Você terminou, Marcelo? Sim, Eu acho que eu cheguei, assim, com palavras completamente diferentes, mas tem uma coisa bem parecida, muito parecida. Isso me foi levar para um outro lugar, não de tristeza, mas de alegria, assim. Conectam-me também com uma coisa que eu disse a uma amiga minha, agora, há uns 2 dias atrás, que eu disse, eu posso morrer agora,
porque eu já me cumpri enquanto pessoa, porque o meu filho é um ser muito melhor do que eu, então ele vai fazer coisas muito mais extraordinárias do que eu posso vir a fazer. E aí foi onde eu cheguei um pouco, assim. Eu cheguei, né, eu tinha dito que a culpa é minha se lhe acontecer alguma coisa. E aí era, a culpa não é minha, a culpa não é das mães, as mães não são necessárias para o bem-estar dos filhos. O filho vem com tudo o que precisa, né, que foi o que você trouxe, e a vida dele é da sua inteira responsabilidade. O filho é um filho de Gaia. É filho de Gaia, não é meu filho. E aí me veio uma leveza, assim, porque é isso, assim, eu fui um canal, ele me atravessou e eu me cumpri de alguma forma. Eu não, se ele lavar os dentes, se ele não comer, está tudo certo, está tudo certo. Trouxe uma leveza muito grande, assim. E foi onde eu cheguei. Muito, muito, muito leve, assim, muito leve que eu fiquei. Obrigado. Eu parti de ganhar para mim é fazer o meu filho não sentir nada além de alegria. E aí fui para um lugar do foda-se o mundo. Isso foi a primeira coisa. Foda-se o mundo. E era vírgula, porra. Foda-se o mundo, porra. Era isso. E aí fui para um lugar do prazer, assim. O que constrói prazer? Que é um conceito maior do que tem a ver sobre alegria, tristeza. Eu falei, explorar o prazer é tudo que importa agora. Que é mais amplo. E até fiquei assim, tem escritores que exploram isso, tem coisa. O que é prazeroso? Qual que é o prazer? De onde vem o prazer? É uma coisa física, uma coisa do corpo. É esse lugar que eu cheguei. Explorar o prazer é tudo que importa agora. Por isso é que você estava tão alegre, você estava com um ar cuidado, assim, nossa. Ai, muito bom. Olha, eu agradeço a possibilidade de fazermos este exercício em conjunto e eu quero só checar, eu tenho uma possibilidade de colocar esta gravação lá no website nas dicas e experimentos, porque acho que, na verdade, é uma grande dica fazer este exercício, Sim, cada um por si só, né? Assim, ou em grupo. E se vocês estiverem ok com isso, é isso que eu vou fazer. sim, eu estou ok. Vou Também tentar com estou a de acordo. Priscila e é isso. Então, eu cheguei num outro contexto, eu cheguei ao reframe era louca mastê. A louca que há em mim, saúde, a louca que há em você. Aqui é leva-mastê. Eu estou super leve. Leve que há em mim, saúde ou leve que há em você. Então, tenham um dia leve com os vossos filhos. Ou sem eles. Sejam felizes. Tenham prazer. Ou seja, leve de outro jeito. Que legal. Até. Até. Até a Obrigado, próxima. Joana. Obrigado, Tchau. Matheus. Valeu, Tchau. Marcelo. Até a próxima.